falar sobre contos, fantasias e arte-terapia. Mas antes de eu me apresentar, eu vou distribuir uns papéis e umas canetinhas para quem precisar. Por favor, um papelzinho. Pode passar. Pode segurar o bloquinho? Obrigada. Vão passando. Familiarizada aqui com o microfone. Então, vocês estão recebendo um papel, tipo um post-it, e uma canetinha que eu não sei se vai dar para todo mundo, mas se não der, vocês vão dividindo. E enquanto eu me apresento, vocês vão escrever nesse papel, vocês vão pensar, não necessariamente agora, mas vocês vão pensar em qual fantasia vocês gostariam de passar o carnaval, ou qual fantasia vocês gostariam de vestir no carnaval. Pensem numa fantasia. Como o nosso tema é carnaval, a provocação é o carnaval, mas não necessariamente, tá? Então pensem e escrevam a fantasia. Enquanto isso eu vou me apresentando, ok? Eu sou Miriam Miranda, agora eu tenho que aqui, arte-terapeuta, tenho formação em cenografia e sou artista visual. Durante todo o meu processo artístico, minha formação e a minha experiência desde o estágio até a minha profissionalização dentro da cenografia e das artes visuais, sempre pesquisei a transformação do ser humano, né? Os temas todos que eu trabalhei foram a partir da pesquisa da transformação da essência do ser humano nos meus projetos. E durante uns quase 10 anos eu dou oficinas artísticas para a Rede Sesc Rio. E surgiu uma necessidade minha de levar algo mais dentro da arte para as pessoas que gostam tanto da arte, né? Gostam tanto de fazer arte, mas eu atendi alguns públicos que precisavam da arte como uma terapia. Então eu me especializei em arte-terapia e eu hoje atendo grupos e pessoas individualmente. Na arte-terapia nós utilizamos os contos e as fantasias. E como é que é isso? A arte-terapia, ela tem como um foco principal o processo de autoconhecimento, tá? Então, a partir do autoconhecimento, a gente inicia uma transformação. No momento que a gente se conhece, a gente consegue lidar com as nossas questões pessoais e esse autoconhecimento, ele vai embasando todo o nosso trabalho com contos, por exemplo, a partir do momento que o conto ele tem informações que são símbolos que nós conseguimos ler independente de percebermos ou não. Nos contos existem símbolos. E o que são símbolos, né? Deixa eu pular. Os símbolos, eles podem ser coisas, pessoas, lugares, eles podem ser qualquer coisa, uma música, um perfume, desde que nós coloquemos neles significados próprios. Então, por exemplo, a maçã que está ali, da história da Branca de Neve. Quem ouviu essa história durante a infância várias vezes, dá um significado particular para a maçã. Mas quem nunca ouviu essa história na vida, talvez não tenha a mesma interpretação dessa maçã, né? E esses símbolos, eles provocam em nós emoções, sensações que norteiam nossas atitudes, né? E elas são a matéria-prima dos nossos contos
e das histórias que a gente ouve. Mas por quê? O que os símbolos têm a ver com, né? São nossos? O que estão fazendo nas histórias? A minha base é junguiana. E Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia, considerado o pai da psicologia analítica, ele dividiu a psique em... Psique é a nossa, digamos, a nossa consciência. Ele dividiu numa parte que é o consciente, que é a parte que a gente consegue perceber nossa realidade, né, aceitável, e o inconsciente, que é o lugar onde estão os símbolos. Os símbolos, eles podem estar no inconsciente pessoal, ou seja, nós temos os nossos próprios símbolos, de acordo com as nossas experiências, e de acordo com na verdade, a formação do ego, né? Quando a gente forma o ego, que é a nossa personalidade, essa que a gente apresenta para todo mundo, a gente vai absorvendo elementos do entorno, seria elementos digamos, do que está no consciente, mas não, eles não ficam ali. A gente joga para dentro, a gente guarda. Existe uma memória escondida, onde nós guardamos as informações que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, desde quando a gente chega aqui no planeta, né? Quando a gente vai para a barriga da mãe, a gente já começa a absorver as informações do meio, do ambiente que a gente vai viver, né? Que já chega na família, enfim. E todas essas informações vão formar esse ego, tá? E essas informações, elas se transformam em símbolos para nós. Por que eu estou falando isso tudo, né? Às vezes parece meio enrolado, não sei se as crianças estão me entendendo, mas vai ficar fácil. O símbolo, ele está no inconsciente e ele emerge em alguns momentos, ou em quase todos os momentos da nossa vida. Quando a gente escolhe, por exemplo, uma fantasia, a gente está trazendo lá de dentro algo nosso, porque nós temos uma face nossa, que é essa que a gente apresenta para a realidade, ela é a nossa personalidade, ela é como nós gostaríamos de ser vistos, as características que a gente tem, de toda essa experiência que a gente teve desde criancinha, a gente separa aquilo que é adequado, é seguro e nos serve para formar nossa personalidade. E aquilo que não é adequado, não necessariamente é ruim, tá? Simplesmente é porque não nos interessa utilizar nesse momento. Nós colocamos lá nesse inconsciente guardadinho, o baú da memória, que a gente diz que são as memórias esquecidas, mas que quando a gente ouve um conto, quando a gente está num ateliê terapêutico, essas memórias, elas emergem através dos símbolos. Da mesma forma que nós absorvemos e transformamos em símbolos, quando trazemos de volta para o nosso consciente, né, que nós tomamos tornamos a ter contato com essas memórias, elas vêm através de símbolos. E é assim que a arte-terapia trabalha, a gente provoca a emersão desses símbolos. Então, durante uma leitura de um conto, por exemplo, nós reconhecemos no texto, nas histórias, símbolos que são nossos, símbolos próprios, como a maçã da historinha da Branca de Neve, e nós associamos isso a emoções. Então, emoções que tivemos quando ouvíamos a história, elas retornam quando nós estamos novamente em contato com essas histórias. Então, esse resgate da criança interior, ele passa por aí, né? É um encontro com algo que é nosso, que nós reconhecemos porque conhecemos, mas ficou armazenado lá na memória. E quando nós lemos os contos ou ouvimos os contos,
esses símbolos, essas recordações, elas voltam e isso ajuda nossa psique a fazer uma coisa que é uma compensação. Na verdade, é a função compensatória da psique. É quando os conteúdos que nós temos dentro de nós nos ajudam a organizar a nossa vida diária, do dia a dia. São muitas informações que nós guardamos ao longo dos anos, né, da vida, e essas informações, eu diria que elas controlam nossas atitudes, elas controlam nosso estado emocional. Vocês já ouviram falar em complexos? Pessoa complexada. Porque algo aconteceu que foi jogado lá para dentro do inconsciente e quando a pessoa entra em contato novamente com algo que provocou aquela emoção, ela sente novamente a emoção. Então, como é que isso acontece no ateliê? Aliás, antes de como é que acontece no ateliê, vocês já pensaram, já escolheram as suas fantasias? Já escreveram? No ateliê arte terapêutico, nós lemos contos como uma atividade expressiva, né, como uma atividade estimulante, né? São estímulos criativos, os contos. E também não só contos, nós usamos filmes. Os contos, na verdade, as histórias, né, podem estar nas músicas, nos filmes, no teatro. A arte-terapia é uma atividade transdisciplinar, que aceita qualquer modalidade artística e mesmo aquelas que ainda vão ser criadas, né? A arte contemporânea hoje abre sempre para novas possibilidades. Então, a arte-terapia sempre vai agregar, porque toda a expressão artística, ela vem exatamente desse lugar do inconsciente, que é lá que estão as memórias guardadas, né? Elas surgem não só no ateliê arte-terapêutico, elas surgem na produção artística de um povo, da cultura, né? Na verdade, essa simbologia, ela tem duas faces. Tem a simbologia que está no inconsciente pessoal, que somos nós que definimos como vamos interpretar determinado objeto ou situação. Então, eu estava na simbologia do inconsciente pessoal, mas existe também o inconsciente coletivo. Vocês já ouviram falar do inconsciente coletivo? Esse inconsciente coletivo guarda essas simbologias, mas de uma forma geral. São símbolos universais, que nós chamamos de campos simbólicos, como, por exemplo, a água. A água, ela tem muitas possibilidades de interpretação, e de acordo com a cultura e com a localização das pessoas, né, dos povos, a água pode significar coisas até completamente opostas, né, dependendo da cultura da pessoa, do povo. Então, Jung chamou de inconsciente coletivo o lugar onde estão essas simbologias mais gerais, né, universais. E nós, quando fazemos arte, ou quando entramos em contato com a arte, nós entramos em contato com essas simbologias também. É nessa hora que a arte-terapia trabalha como uma forma de organizar, um processo que organiza a nossa emoção, em função de que a gente tem todas essas informações dentro de nós. Mas, como eu falei no início, a gente escolhe alguns símbolos para fazer a nossa persona, que é como... Não vou puxar ainda não. Como Jung chama, a persona é a nossa personalidade formada para atuar nesse momento da vida.
E então, nós no ateliê, nós trabalhamos com os contos e as pessoas vestem depois fantasias, né? É uma atividade que é feita com contos e fantasias. Então, os contos, eles provocam essa imersão de simbologias, né? Essas lembranças, essas memórias, e depois nós pedimos para as pessoas vestirem fantasias, criarem fantasias. Isso pode ser feito de várias formas. E nesse momento, nessas fantasias, surgem as simbologias que nós temos guardadas. Então, como eu falei no início também, o que é a questão do autoconhecimento era importante para a gente poder, principalmente, se conhecer muito bem, a ponto da gente fazer escolhas que sejam positivas para nós, né? Então, quando nós trabalhamos simbologias numa fantasia, nós estamos permitindo que essa persona, essas personalidades outras, ocultas, venham à tona e que, quem sabe, alguma coisa de uma personalidade que eu tenho guardada pode servir para eu atuar num momento que eu não estou conseguindo lidar muito bem com ele. Então, vou utilizar aquela personalidade para me ajudar. E é bom quando a gente sabe que a gente tem isso dentro de nós, né? A palavra personagem, aliás, personagem, vocês já têm, todo mundo já tem o seu personagem e a sua fantasia. A palavra personagem, ela é derivada da palavra francesa, personnage, e ela quer dizer personalidade. Jung chamou de persona, que a personalidade é aquilo que a gente mostra, né, de acordo com as nossas conveniências, e a sombra, Jung chamou todas essas informações que nós temos, que estão guardadas lá naquele inconsciente pessoal e que nós trazemos à tona através dos símbolos, mas que também levamos para dentro informações para esse lugar através dos símbolos. Então, nós nos comunicamos através de símbolos durante toda a vida. E aí, eu queria dizer para vocês que eu só tinha 10 minutos, então eu achei que não ia dar tempo, e realmente eu tentei correr, e eu acho que não sei se eu fui clara no que eu queria passar. Eu tenho um livro que eu montei a partir dessa palestrinha, né, essa mini palestra, que está no site, contando essa historinha toda que eu contei agora. E quem quiser baixar um PDF, só pegar o meu cartão, tá? Entrar e fazer contato comigo, que eu coloco numa lista e mando o link contando a historinha, né? Essa história de como as fantasias, com mais detalhes, né? Como é que isso acontece dentro da nossa mente, né? Do nosso desenho, e como isso move as nossas emoções. Tá bom? Obrigada, gente. Gratidão pela paciência. Gostou? Curte e compartilha com quem você gosta. Você vai me ajudar a postar mais trabalhos como este. E se me seguir e clicar no sininho, vai receber um aviso quando eu postar novamente. Gratidão!